Bom dia, estou iniciando este canal pensando numa reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Eu pensava sobre os três mestres da suspeita no pensamento, conforme Paul Ricoeur, filósofo francês, se referiu a Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche e Karl Marx. Estava a pensar sobre o certo receio, evitação ou dificuldade que a ciência da religião tem com esses três pensadores, em especial Karl Marx. Em geral, se colocam esses três pensadores como hostis à religião ou religioso. De fato, as críticas à religião que eles empreendem são muitíssimo fortes e interessantes, mas eu estava a pensar sobre a relação, se não é importante trazermos novamente uma conversa com esses pensadores, em especial Karl Marx, sobre os sentidos da religião no mundo hipercapitalista, de um capitalismo financeiro que fragmenta, que atomiza, que subordina o capitalismo industrial, que se globaliza e que é uma força tremenda que produz fragmentação e atomização, como eu já falei. E não é coincidência que, por exemplo, as igrejas pentecostais e neopentecostais tenham tido extremo crescimento justamente num período que muitos pensadores, como Laura Carvalho, economista, como Ladislau Dalbor, e outros economistas e pensadores caracterizam como o período onde o neoliberalismo avançou profundamente em todo o sistema social, em toda a estrutura social, no mundo e no Brasil, inclusive. Provocando o quê? Provocando um outro tipo de lógica e de subjetividade que tem muito a ver com a ideia do mágico, da ideia do empreendedorismo, a ideia de que é possível simplesmente através de manipulações em bolsas, em aplicações financeiras, você obtém o dinheiro. Isso tem a ver com a mentalidade mágica das igrejas neopentecostais e pentecostais e com a ideia delas de uma relação mágica com Deus, um Deus mágico que elas o tempo todo pregam, e a ideia de que você é um empreendedor da fé, é um autoempreendedor, só que um empreendimento bem estranho, bem esquisito, que você precisa aplicar, fazer uma aplicação financeira e espiritual, que é o dízimo e as ofertas, para que Deus, né, possa lhe abençoar. A ciência da religião, ela, nesse sentido, tem medo de Marx, porque Marx ele tem algumas frases muito mal interpretadas, em especial aquela frase sobre a religião é o ópio do povo, que na verdade é um trecho de uma frase, de uma passagem mais longa, que é sempre colocado como uma hostilidade de Marx à religião. Mas eu pergunto, é possível pensar a religião hoje? As igrejas pentecostais, o avanço dessa subjetividade neoliberal, sem pensarmos as condições de existência real, concreta, das pessoas, dos seres humanos, dos homens e mulheres, sem pensarmos a relação, a conexão, por exemplo, essa correlação entre o crescimento explosivo das igrejas neopentecostais no Brasil e pentecostais e também o processo de hegemonização do capital, né, financeiro, do recuo do Estado, das identidades coletivas, há uma evidente correlação. Há uma correlação que precisa ser pensada, que precisa ser trabalhada. E aí eu me remeto a um post que eu fiz nas minhas redes sociais, né, questionando, fazendo uma brincadeira, né, colocando o Nietzsche, o Marx e o Freud e perguntando de que tem medo a ciência da religião. Tá? Até mesmo porque essa ideia da religião como profundamente autônoma em relação aos outros reinos e dimensões sociais é, de certa forma, uma tentativa de reagir a uma caricatura feita muito em função da certa crítica marxista, freudiana e nietzschiana à religião ou ao religioso de uma forma geral. Mas é interessante pensarmos em pensarmos e recuperarmos o pensamento desses três autores, em especial Karl Marx, em especial ainda o livro 3, que não chegou a terminar, morreu antes, foi organizado
por Friedrich Engels, e que ele fala sobre o capital financeiro, né, que é a epítome do capitalismo, né? É a produção do capital pelo capital, já não mais mediado pela mercadoria simples, mas por uma produção mágica, abre aspas, do capital, uma reprodução mágica do capital, que povoa a fantasia das pessoas, né? Classe média, classe alta, até a classe proletária, e os trabalhadores foram levados a pensar nessa ideia de empreendedores, né? E com isso o processo de erosão dos direitos trabalhistas e sociais foi se acentuando, mas hoje as lutas são reacesas novamente, num outro sentido, numa outra possibilidade. E para terminar, queria sugerir um livrinho da N1 Edições, né? É muito interessante, do Antônio Negri e do Michel Hard, são dois filósofos marxistas interessantes. O nome do livro é Declaração, Isto Não é um Manifesto. E eu gostaria de ler um trecho do livro para vocês, que eu acho fundamental. Acreditando que somente um processo constituinte, baseado no comum, pode proporcionar uma alternativa real, consideramos que estas verdades dispensam explicações. Quais? Quais verdades dispensam explicações? Vamos lá, na sequência. De que todas as pessoas são iguais. De que adquiriram por meio da luta política certos direitos inalienáveis. De que entre esses direitos adquiridos pela luta política, eles são inalienáveis, não podem ser alienados por nenhuma força política, religiosa, social, econômica. Incluem-se a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E também o acesso livre ao comum, ao bem comum, à estrutura comum, à natureza, ao sol, à água, que o capitalismo hoje financeiro quer se apropriar para cobrar pedágio. É para onde caminha a mais-valia social. A igualdade e a distribuição da riqueza e a sustentabilidade do comum. É um trecho muito interessante que dá o que pensar em termos de reflexão das relações sociais, políticas, econômicas e do religioso no meio disso tudo. Muito obrigado. Até a próxima.